Vamos para o nosso primeiro assunto de hoje, é a crise entre o governo federal e o Congresso Nacional. A gente começa falando de articulação política, porque o presidente Lula pretende fazer uma reunião com integrantes de sua equipe para discutir a tensão enfrentada pelo governo na relação com o Congresso. O objetivo é conversar sobre maneiras de contornar o mal-estar e evitar derrotas em votações no Legislativo. O temor do governo é que o clima ruim, provocado por declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, se transforme na aprovação de projetos contra os interesses do Palácio do Planalto. Aliados diretos de Lula avaliam que a crise escalou a um ponto em que, mais uma vez, o presidente terá que entrar em campo para negociar pautas de interesse do governo. Vamos para a análise? Mônica Rosenberg, vou começar com você. Mônica, o que é que explica essa dificuldade toda do governo na relação com o Congresso Nacional e será que ela é a reação do próprio ambiente popular que se criou, que o governo está enfrentando? Houve uma sequência de pesquisas apontando que seria uma desaprovação maior do presidente Lula, do próprio governo. Será que isso está se refletindo no Congresso Nacional? O Congresso sente que é o momento de fato, aumentar a pedida contra o presidente Lula, de colocar dificuldades para o presidente, porque sabe que o momento não é bom, que Lula está nas cordas? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos que estão na mesa. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Eu fico muito preocupada quando a gente fala dessa história de mal-estar entre os poderes, porque existe uma previsão constitucional de que os poderes devem se equilibrar mutuamente, né? O sistema de freios e contrapesos. Então, é importante que um poder controle o que o outro está fazendo. E aí a gente tem que lembrar que o Congresso Nacional representa a vontade do povo brasileiro. Quando a gente ouve aí, você justamente falou, os interesses do governo, os interesses do Planalto, os interesses teriam que ser os mesmos. Ou seja, quando o Congresso diz, como povo brasileiro, nós queremos que seja desta forma, o Executivo deveria apenas executar. Não deveria haver essa tensão e esse estresse. E aí você tocou num ponto-chave. Os interesses do Congresso Nacional, será que são mesmo os interesses do povo brasileiro? Quando a gente fala o Congresso está aproveitando agora que a aprovação do presidente está baixa para colocar a faca na garganta, o que eles vão pedir? Emendas. Eles vão pedir mais recurso. E aí transforma-se o que deveria ser uma relação democrática e republicana de discussão em prol do interesse do povo numa negociação por mais emendas, por mais dinheiro para investir, por mais dinheiro para fazer campanhas ou apoiar as campanhas municipais. Então, essa relação que deveria ser totalmente saudável acaba sendo conspurcada, corrompida por interesses que não são mais os interesses do povo brasileiro. Esse, para mim, é o grande problema. Eles perderam de vista o que o povo quer. Pois é, falando do Congresso Nacional, daquilo que está sendo articulado, daqui a pouquinho a gente vai tratar das bombas fiscais, das pautas econômicas que podem gerar prejuízo para o governo. Essa é a grande ameaça com a qual o governo está lidando agora, a possibilidade de que o Arthur Lira paute bombas fiscais nos próximos dias. A gente vai chegar lá, vai falar disso daqui a pouquinho. Agora eu queria te ouvir, João Belucci, porque, na verdade, essa crise não é de agora, né? Parece que o governo já está com uma certa dificuldade desde que Lula tomou posse para esse terceiro mandato, mas piorou nas últimas semanas e, na verdade, não é nem um cenário futuro, né? Na verdade, já tivemos aprovação de pautas de interesse da oposição, especialmente no campo da segurança pública, o fim da saidinha, a PEC das drogas, né? Que proíbe o porte de drogas, que foi uma reação mais ao Supremo Tribunal Federal, mas uma pauta com a qual o governo Lula também não está alinhado. Ou seja, na área da segurança pública, a oposição já está conseguindo avançar. O que mais pode acontecer? Que mais ainda pode vir nesse cenário de fragilidade do governo Lula, hein, João? Boa tarde. Boa tarde, Brown, colegas de bancada e toda a audiência. De fato, a articulação que o Lula costurou para voltar ao poder, não é? É uma articulação artificial e frágil, né? Inexistente, né? Eles iam lutar contra os inimigos inexistentes. E agora que chegou lá no presidencialismo de coalizão, você precisa costurar essa base e há uma enorme dificuldade para o Lula costurar essa base. Lembremos que no primeiro mandato, que tinha essa história de praticamente não tinha oposição, né? Chegou a ter menos de 20% de parlamentares que se declaravam de oposição ao Lula e depois descobriu-se que havia o tal do mensalão. Então, essa história do Lula, o grande articulador, ela também é uma narrativa, não enxergo como uma narrativa. Então, eu vejo que o Arthur Lira, nesse ano de eleição também, ele tem interesse em pressionar o governo, né? Mostrar força, ele quer fazer o sucessor na casa também, teremos eleição em breve. Desmerece muito o Padilha, né? O cargo dele de articulador já é um cargo que ele nunca teve um grande, vamos colocar assim, um grande status dentro do PT, né? Do Partido dos Trabalhadores, e ele vem sofrendo desmandos a todo instante, até da primeira-dama, que se declarou como articuladora do governo, mais uma vez desmerecendo o Padilha. Então ele está numa situação difícil, né? A gente tem
ministros como Padilha, como a ministra da Saúde, vários ministros aí que já deram diversas provas de que não estão capazes de estar no cargo e tá tudo bem, continuam lá. Então, realmente é muito esquisito esse negócio, mas eu acredito que tem muita relação com mais verbas e com a eleição municipal que está aí, porque agora todos têm interesse em que saiam mais verbas para a sua eleição municipal e o Lula precisa entrar em campo, né? Já está no 2º ano de governo dele, ele precisa atuar, né? Ele precisa ser o tal grande articulador que todo mundo diz, que na minha visão não é, viu, Brown? E aí, Leandro Ferreira, vou pegar carona nisso que trouxe agora o Bellucci no final. Será que o Lula está devendo nesse papel de articulador político ou não? Você ainda mantém a visão do presidente como o Bellucci aludiu agora, um animal político, alguém com força na relação política, hein, Leandro? Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde aos meus colegas. Bem-vinda, Ana Paula, aqui à nossa bancada. Né? E eu digo sempre, né, para quem procura fazer avaliações políticas, que goste-se ou não do presidente Lula, é um fato histórico que ele tem habilidades como liderança política no país que são extraordinárias. Né? Eu vejo que é um presidente que marca a história do país, inclusive por ter governos sucessivos, né, e até feito sua sucessora com uma força muito grande. Né? Então é incontornável o papel histórico do Lula para o Brasil, e acho que isso tem muito a ver com a sua própria capacidade de articulação política e a sua afinidade com a população brasileira no geral. Né? Eu concordo com o Bellucci quando ele diz que é frágil a articulação que foi necessária para derrotar o bolsonarismo em 2022. De fato, ali era uma situação muito complicada, a gente tinha ali a situação das fake news muito fortes, a gente tinha a situação de um uso desenfreado do Congresso Nacional, por exemplo, por meio do orçamento secreto, a gente tinha ali uma situação de tentativa de manutenção de benefícios sociais até apenas o final de 2022, como foi o benefício do Bolsa Família, que foi sustentado, e depois com crédito consignado em cima do Bolsa Família, que foi sustentado artificialmente pelo governo Bolsonaro para tentar enfrentar o Lula, né, que depois veio e reorganizou, inclusive, por exemplo, no caso do Bolsa Família, deixando permanente o valor de R$600, mais os benefícios adicionais por crianças. Né? Então, eu acho que é uma sequência histórica que demonstra, sim, que existem fragilidades, mas demonstra que estamos num ambiente de difícil articulação política. É um ambiente, por exemplo, em que o Congresso não está acirrado apenas com o Poder Executivo, está acirrado, por exemplo, com o STF. Nós temos visto rivalidade entre as casas legislativas e o próprio STF. O Alexandre de Moraes, a situação agora da PEC das drogas, que é um retrocesso e vai na contramão do que está fazendo o mundo, de liberar a maior possibilidade de porte e até uso recreativo e medicinal, por exemplo, da maconha e assim por diante. Então, eu vejo uma situação de dificuldade que não é apenas do Lula, é das instituições se conversarem. É uma dificuldade para que se cumpra os objetivos principais da Constituição, como, por exemplo, de reduzir as desigualdades, acabar com a pobreza, né, que se cumpra isso prioritariamente acima do que propõe cada um no seu interesse dentro da sua instituição. Inclusive no judiciário. A gente vai ver que as pautas bombas, que é o nosso próximo assunto aqui pela frente, tem muito a ver com isso, né, neste momento. E eu espero que haja aí bastante responsabilidade das casas legislativas, do governo, do STF, para que quem não saia prejudicado seja a população brasileira e que o programa que se consagrou vencedor nas urnas em 2022 possa ser implementado, inclusive com a responsabilidade fiscal que vem sendo feita. Deixa eu dar uma boa tarde especial agora para Ana Paula Rocha. A Ana é advogada, estrategista política, está pela primeira vez hoje com a gente aqui na mesa do Linha. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, quero cumprimentar a todos da mesa, saudar a nossa audiência. E sobre esse tema, eu gostaria de pontuar o seguinte. Na verdade, esse é o modus operandi do atual governo. Sempre foi ao longo de toda a sua história, enquanto esteve à frente do governo federal. Sempre negociou, sempre barganhou. Nós tivemos o episódio do mensalão, que é o que veio à tona, mas obviamente muitas coisas que não vieram à tona devem ter acontecido também. Então esse é o modus operandi e o Congresso Nacional sabe disso, né?
O governo atual de coalizão, esse governo liderado pelo PT, ele não é um governo que tem um projeto de país, ele tem um projeto de perpetuação do poder. Então, quando o Congresso sabe disso, então para eu te ajudar nesse seu propósito, então eu também quero a minha parte, né? Então, assim, o que não estão pensando realmente é no nosso projeto de nação, no povo brasileiro. A nossa economia está desacelerada. Perdemos investimentos ano passado externos, mais de 80 bilhões de investimentos externos foram perdidos. Esse ano devemos ir para o mesmo caminho. Estamos com muitas dificuldades. O governo atual não tem o apoio popular, perdeu o apoio das ruas, isso não se sustenta ao longo do tempo. Então, toda essa desaprovação do governo e o fato do Congresso já saber que esse é o modus operandi do governo atual, vai ficar isso aí até o final do mandato. É o toma lá da cá. E em época de eleições municipais, os congressistas estão precisando aí de mais emendas, de mais cargos, e é assim que a gente vai ter que caminhar, infelizmente, nos próximos anos. E a Ana fez uma pontuação interessante, Mônica, sobre o governo de coalizão, que foi a grande plataforma de campanha do presidente Lula, né? Um dos temas centrais da campanha foi a defesa da democracia, frente ampla, né? A frente ampla pela democracia. Houve a promessa de que seria um governo não só ditado pelas pautas do PT, mas que Lula abriria espaço para todos os partidos, seria um governo de coalizão, como falou a Ana, né? De todos. Haveria espaço para todos. Mas será que na prática a gente não está vendo algo diferente? O presidente está resgatando pautas lá de mandatos anteriores dele, voltando a mexer em estatais, intervenção no setor elétrico, trazendo de volta imposto sindical. Será que essa agenda do Lula não está radical demais, diferente daquilo que foi prometido, um governo de moderação, equilíbrio, e agora o Congresso, diante disso, está cobrando a conta? Realmente está muito diferente do que foi prometido e está, inclusive, muito diferente do que se esperava, porque eu vi alguns prognósticos de que seria até muito pior. Eu vejo algumas pessoas até no mercado dizendo, está sendo menos ruim do que a gente esperava, o Haddad está aí falando em déficit zero, Roberto Campos está podendo trabalhar, então realmente ele está quase que decepcionando mais quem acreditou na frente ampla, quem acreditou naquelas pautas, né, da inclusão. A gente vê mulheres sumiram do secretariado, das indicações para as Supremas Cortes. A Simone Tebet, que foi terceira colocada e recebeu a promessa de que teria muito espaço, a agenda econômica liberal teria espaço. Então, que realmente estava apoiando e estava comprometido com essas pautas, está mais decepcionado do que o mercado, que quase esperava pior. Acabaram andando algumas pautas, algumas privatizações. Então, acho que ele está frustrando mais ao seu eleitorado do que a quem tinha um olhar mais crítico e, afinal, está dizendo que, poxa, a gente achou que ia ser pior. Agora, temos que lembrar, a gente estava falando aí da relação com o Congresso, da dificuldade que é quando você tem um Congresso hostil. Quando você levanta os presidentes que realmente fizeram reforma estrutural importante no Brasil, quem foram aí os ditos melhores, Fernando Henrique fez reformas importantes, o Temer fez reformas importantes, até Lula I fez algumas reformas importantes com um Congresso comprado, mas todos eles, o que eles tinham em comum? Um Congresso a favor, eles tinham maioria no Congresso. E quando você vê quem tentou fazer reforma com o Congresso contra, que foi o caso do Collor, que tentou sim fazer mudanças importantes, caiu. Então, a importância de você lidar bem com o Congresso, ela é clara e está sendo muito difícil para o Lula. E você, Leandro Ferreira, está decepcionado? Você acha que o governo está mais radical do que você achava? Está menos radical? Está bom do jeito que está? O que você está achando, hein, Leandro? Eu acho. Nós estamos em abril, né, que é o mês de luta das populações indígenas e o mês de luta da população sem terra, em razão, inclusive, do aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, feito pela Polícia Militar do Pará, em Eldorado dos Carajás, que assassinou lá manifestantes do Movimento Sem Terra, que lutavam pela terra, lutavam pelo direito de produzir alimento na década de 90. Então, esse é um mês crítico, inclusive, porque não só estão sendo feitas análises, como, por exemplo, sobre as questões fiscais e as questões políticas no Congresso, como também análises pelo outro lado, por uma visão de quem sempre está junto com o Lula, é referenciado no PT, referenciado na esquerda, gosta do MST, mas está criticando o governo do mesmo jeito.
E como a Mônica, eu acho que isso é da democracia, faz parte, tem que ter espaço, não tem problema, né? E eu vejo que criticar o governo no sentido construtivo de que se cumpra, por exemplo, a Constituição em seu objetivo fundamental, que está no artigo 3º, de erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais e regionais, é algo que a gente deve perseguir, né? E é isso que eu vejo, por exemplo, na luta da população indígena, é isso que eu vejo, por exemplo, na luta do Movimento Sem Terra, que está ocorrendo agora nesse mês de abril. Mas eu vejo a importância de se manter a referência do orçamento bem feita, né? E eu acho que o ministro Fernando Haddad está perseguindo isso, né? Enquanto que o Congresso, de certa forma, se agigantou. É uma herança maldita deixada pelo bolsonarismo que o Congresso possa manejar o orçamento com a tamanha liberdade que se gerou, né? E tudo isso eu vejo como rescaldo do que foi o orçamento secreto. A insatisfação do Congresso, aumentando a emenda, tentando derrubar até o ministro Padilha, né? Uma das críticas ao ministro Padilha e à ministra Nilza na saúde é pela baixa execução de emendas. Ora, se a emenda é algo que não contempla objetivos importantes do Sistema Único de Saúde, talvez não seja o caso de ser executada mesmo. Dinheiro no SUS não pode ser desperdiçado a partir do interesse de um deputado em agradar a sua base. Nós vimos situações de parte a parte em que não foi bem utilizado o recurso de emendas na área da saúde. Então, esse rescaldo que ficou do orçamento secreto para o país é que está cobrando o seu preço. Isso está fazendo com que tenha se agigantado o poder de algumas lideranças no Congresso que atuam como se fossem síndicos ou presidentes de sindicatos de deputados que não têm expressão nenhuma política, além daquela muito regionalizada. A gente sabe que tem ali o Arthur Lira, algumas lideranças no Senado, que exercem esse papel de negociador / chantageador do governo para que agrade ali a um punhado de deputados e se mantenha no poder e dentro das estruturas da Câmara dos Deputados. Alguém aqui entre nós já lembrou que tem eleição para a presidência e para a mesa, né, da Câmara dos Deputados, que vai tirar o Arthur Lira e nós não sabemos quem vai assumir o seu lugar. Agora, João Belutti, como é que vai lidar o presidente Lula com esse cenário adverso, né? Como é que ele vai tentar, como está colocado aí na nossa tarja, como é que o governo vai contornar o mal-estar com o Congresso? Vai ser na base do dinheiro, emenda, obras? Como é que vai ser, hein, Belutti? O que você espera? Não, sem dúvida, vai ser no nosso bolso, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E devemos lembrar também que essa tal articulação que levou o Lula ao poder novamente, ele sequer indicava os ministros, né? Ele não indicou os ministros e depois, quando indicou, muitos dos que o apoiaram ficaram, ai meu Deus, que surpresa, era aquele time mesmo, aquele time do pesadelo. E era mesmo, não tem outro time do Lula, é esse o time. E é difícil acreditar também, porque o Lula, ele até nas notícias, né, ele não falou isso da boca dele, a gente não viu, tentou interferir na própria Vale com a indicação do Guido Mantega, né, considerado aí por muitos o pior ministro da Fazenda, né, de todos os tempos, e que levou a uma recessão pior do que a da pandemia. Então ele tentou emplacar ele lá no conselho, lembrando que esses conselhos das empresas, né, onde o governo tem de alguma forma interesse, eles acabam sequestrando o poder de decisão da própria empresa com esses cargos, né, do chamado conselho. E na eleição também tiveram umas campanhas muito fortes, né, para os jovens votarem, né, e os jovens tendem, de alguma forma... Tirarem título de eleitor, e eles tendem, os jovens, a ser mais, né, numa linha mais de esquerda, né, que é uma pauta muito fácil de abraçar, né, nossa, vou resolver o mundo. E aí quando fica mais velho descobre que não é assim, né, a boletoterapia cura todo mundo. E lembramos também Mas, João, perdão te interromper, mas já que a gente está no mesmo ponto, a gente teve o lançamento do Pé de Meia pelo governo federal, que é exatamente para atender desde jovem esse tipo de adolescente. Então, eu acho que tem uma certa atenção do governo para várias áreas do seu eleitorado e da coalizão, né? O ajuste fiscal não é, o PT está contra isso, né? Mas está segurando o governo essa posição de déficit zero para esse ano, por exemplo. Então, eu entendo quando você fala que é frágil a articulação, concordo, né? Mas eu não vejo o governo descumprindo aquilo que prometeu, inclusive para essa geração de jovens que está agora passando a receber dinheiro na conta e uma poupança para quando se formar. Que é um valor bastante insignificante, digamos, e também não ataca o problema que é a formação dos jovens. Insignificante, né? Talvez para nós aqui. Para nós que estamos nessa mesa que vamos descer e pagar um café de R$12 aqui na Avenida Paulista, pode ser insignificante. Para quem está lá no interior do Nordeste, isso não é insignificante. Para quem na periferia de São Paulo, não é insignificante. É relevante. É R$100
100 e poucos reais por mês, para no final do ensino médio ter uma poupança que representa para nós o cheque especial ou alguma coisa, algum crédito que a gente já tem no mercado formal. Essas pessoas não têm. Então é relevante sim para elas. Esse é o discurso do político, né? Na prática ele acaba criando um cabide de votos, né? Porque a pessoa fica dependente daquilo, acredita que foi o governo Lula, o PT que fez aquilo e o valor não é relevante de fato. Se não me engano era 400, 600 reais. O pé de meia, a inspiração dele é o programa levado adiante lá pelo governo de Alagoas, inclusive. Que é onde a educação é excelente, com certeza. Não, esse programa é bem avaliado, por exemplo, pelas fundações ligadas ao debate de educação. Fundação Lehman, Fundação Todos para a Educação, tudo recomendação dessa turma, que não é petista. Aliás, é contra. Para a turma do PT, se for perguntar mesmo, não é uma Não é petista, mas encampa grandes pautas do PT e é contra também a direita em muitos temas. A Fundação Lehman? Sim, muitos temas encampa. Me fala um. A Fundação Lehman é considerada por muitos uma fundação daquelas globalistas, né? Então ela atua nesses termos, né? Que é uma espécie de governo global submetido ao OMS, Banco Mundial, todos esses órgãos não eleitos. Mas o Banco Mundial é globalista? De alguma forma, sim, considerado globalista. Com certeza, Banco Mundial, FMI. Via de que quem menos manda hoje? O eleitor e os congressistas. Quem mais manda? Órgãos supranacionais não eleitos. Isso é um dado da realidade, não é uma... Não Bellucci, estou propondo. Leandro, vamos só seguir, deixa eu ouvir a Ana também, antes da gente passar para o nosso próximo tópico. Seguinte, Ana, queria te ouvir sobre a postura do Lula, porque logo que saíram essas pesquisas indicando queda na popularidade, parece que o presidente tentou azeitar o discurso. Ele recuou, por exemplo, na questão da Venezuela, passou a condenar e fazer uma reprovação pública da perseguição aos opositores do Maduro na Venezuela, passou a fazer referências ao eleitorado evangélico. Agora a situação ainda está ruim. O que será que mais ele pode fazer? Será que ele vai tentar se reposicionar de alguma forma? E te convencem essas mudanças de discurso do presidente, Ana? Olha, eu sugeriria que ele começasse ficando um pouco mais no Brasil, né? Ele, a grande articuladora Janja política, que ela é articuladora do governo agora, acho que se os dois ficassem mais no Brasil já ajudava. Né? Agora, ele já está devendo que essa semana ele viajou, está na Colômbia. Então, assim, primeira coisa, né? Se ele ficar aqui já ajuda. Mas essa questão da baixa popularidade dele tem várias questões, né? Tem essa questão da aproximação dele com governos ditatoriais, e aí agora ele vem com esse discurso contra e um pouco mais ofensivo com a Venezuela, essa aproximação com os evangélicos que não cola de jeito nenhum. Outro dia ele apareceu fazendo um momento fitness no Palácio do Planalto, né? Então, assim, são situações que são forçadas, né? E que o eleitorado assim, não convence mais ninguém, né? Então, assim, essa questão da popularidade dele está muito mais relacionada com a situação econômica que o nosso país está passando. Esses programas sociais são importantíssimos porque nenhum país subdesenvolvido conseguiu ultrapassar essa barreira do subdesenvolvimento sem levar em conta o que eu chamo de mecanismo de transferências de renda, que são esses programas sociais, Bolsa Família, este outro aí que foi citado agora e tal. Isso é natural, mas ele não pode ser perpétuo. E outra coisa, para você sustentar isso, você tem que ter crescimento econômico no país. Não tem como você diminuir a desigualdade social se você não faz o país crescer economicamente. Não existe país rico. Existem pessoas no país que produzem riqueza e que pagam impostos, e esse dinheiro é que vai para o Estado fazer os programas sociais. Então, quando você baseia o equilíbrio fiscal numa gastança sem controle e que para ter esse equilíbrio fiscal você aumenta os impostos, você está fazendo o quê com a cadeia produtiva? Você está sufocando a cadeia produtiva. Então isso a médio e longo prazo, isso é colapso. E eu acho que no Brasil a gente nunca chegou nesse ponto porque o estado de São Paulo, que é o coração financeiro do país, nunca foi governado pelo PT.